Olá, bom dia! Graça e paz ao seu coração, à sua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje, domingo, dia dos pais, eu quero liberar a palavra do amor de Deus sobre a vida de cada pai que nos segue. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná. E eu tenho, antes de começar, dois avisos. O primeiro é que no próximo domingo pela manhã já teremos cultos presenciais aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Como as restrições sanitárias não permitem que os cultos sejam cheios, as inscrições serão feitas pelo app, pelo IBBR Curitiba. Você pode baixar na Apple Play, na Google Store, e você se inscreve para o culto e vai receber automaticamente uma mensagem confirmando, ou então pode baixar o seu QR Code. O segundo aviso é que quarta-feira que vem, no Quarta-feira, teremos encontro do Drive Culto lá no estacionamento do restaurante Madalô. Se você também precisa se inscrever, vai ser uma bênção. Você sabe que a gente sempre tem aqui motivos para festejar o Senhor, mas nós preparamos uma outra surpresa para todos aqueles que vão estar conosco no restaurante Madaloso, no estacionamento com seus veículos do restaurante Madaloso. Amém? Feliz Dia dos Pais para você que é pai. Feliz Dia dos Pais para você que não é o pai biológico, mas absorveu e recebeu o dom de cuidar e ser pai. Feliz Dia dos Pais para você que, como mãe, cuida dos seus filhos, apesar da ausência do pai. Feliz Dia dos Pais para você que é avô, que cuida do seu neto como se filho fosse. Feliz Dia dos Pais para você que gerou e para você que tem levado homens e mulheres até Jesus Cristo. A Bíblia diz que Abraão é pai da fé. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo gerou Timóteo, seu filho na fé. Então, quando nós temos a responsabilidade de pais, a gente sabe a alegria que é de ter filhos. E hoje eu quero falar sobre um homem que queria ser pai, mas tinha o nome de não pai. O nome dele é Abraão, também chamado de pai da fé, também conhecido como pai de nações, um homem extraordinário e um pai que foi exemplar para mim e para você, que nos dá assim o tom e a direção da paternidade. Você sabe que Deus é pai, é Jesus quem revela Deus como papai, como o Abba Pai. É Jesus que nos ensina a falar com Deus como quem fala com o Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E nós acabamos emprestando esse nome de pai para a relação que nós temos com os nossos filhos. Nós podemos, através desse nome pai, abençoar os nossos filhos e gerar filhos benditos, mas também podemos estragar tudo. Nós vemos experiências na Bíblia de pais que tropeçaram na sua responsabilidade e acabaram gerando ou promovendo filhos que foram para desertos da vida, que desencaminharam e que acabaram desonrando o seu próprio nome. Quando nós falamos sobre pai, é interessante, na região ali de Israel, existe um nome, muitos árabes, para quem não sabe disso, vivem ali também dentro de Israel, e existe um nome para pai que é Abu. Então, por exemplo, quando se fala Abu Dhabi é o pai, Abu é pai do Dhabi. Temos lá sempre um motorista que nos guia, árabe, um homem muito bacana, fala um pouquinho de português, e ele é árabe, ele chama-se Abu Rami, porque ele é pai do Rami.
Por que isso? Ele tem um nome, não, pastor? Tem um nome. Mas quando o filho dele nasce, ele perde a sua identidade para ser chamado de pai do filho primogênito, é pai do Rami. Então, porque se o filho honra, ele é honrado no seu nome, mas se o filho desonra, ele é desonrado no seu nome. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre pais de fé e filhos que geram filhos benditos através da vida desse homem extraordinário chamado Abraão. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Deus e Pai, querido, é como filho, somos filhos do Senhor, que nós entramos no teu santuário, nós nos derramamos na tua presença e pedimos que o Senhor, que é um Pai amoroso, generoso, fale ao nosso ouvido com a tua voz doce, mas com palavras de poder que nos apontem a direção da paternidade que gera filhos benditos. Ensina-nos a ser pai, assim como o Senhor tem nos ensinado o caminho da verdade. Nós te convidamos essa manhã de Dia dos Pais para que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você seja mulher e diga assim: pastor, eu não sou pai, eu não tenho nada para aprender, mas esse homem, ele tem uma riqueza de atitudes que vão despertar em você também, mulher, uma direção para você se tornar uma mãe bendita do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Pais de fé abandonam o conforto para promessas maiores. Abraão é um homem que vive na Caldeia, ele vive na região onde hoje é o Iraque, na cidade de Ur dos Caldeus, e ali naquele tempo era a Babilônia. Deus então tira um homem do meio da idolatria babilônica, e Deus fala com alguém e ele diz o seguinte: sai desse lugar de conforto e vem, porque eu tenho algo muito maior para te dar. Eu tenho um sonho que vai se cumprir em você, eu tenho um propósito que vai cumprir na tua vida. É interessante que Deus não pega um menininho jovem, um casalzinho jovem, ele chama um homem de 75 anos de idade, para que ele não se acomode, para que ele não diga assim: ó, para mim acabou, para mim já chega, para mim não dá mais. É um Deus que quando você pensa que você vai pendurar a chuteira, Deus fala assim: vamos começar o campeonato de novo. Isso mostra que pais de fé, eles conseguem deixar a mesmice, o conforto da segurança, para caminhar e para viver experiências novas com Deus. Os filhos, eles olham para mim, eles olham para você, eles olham para o pai, e eles vão ser a cara do pai. Abraão, ele é um homem que enxerga o futuro com esperança. Ele não é alguém que recebe uma promessa de largar a sua terra, de largar a casa dos pais e a parentela. Ele não recebe isso como algum que diz: ai, lá vem de novo. Mas é alguém que tem esperança. Em Gênesis 13, de 15 a 18, diz assim: toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderia contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Deus, ele nos chama para enxergar. Ele diz assim: olha para a terra, está vendo tudo isso? Isso faz me lembrar o pai do Simba, quando ele diz assim: tudo que o sol toca
Tudo aquilo que você está enxergando. Deus, ele faz a gente enxergar possibilidades. Deus, ele leva Moisés para cima do monte e diz assim, olha, tudo que você está vendo aqui, o monte mais alto daquela região, ele fala assim, ó, de Dan até Gileade. Tudo que você vê, Deus está se mostrando para um pai, para que ele diga assim, ó, você pode deixar o melhor para o teu filho, porque tudo isso eu vou dar para o teu filho, eu vou dar para a tua descendência. Pensa num Deus exuberante, pensa num Deus generoso. O que você vai deixar para o seu filho vai depender do tamanho do seu sonho. Porque se você sonhar grande, se você enxergar grande, se você imaginar grande, se você caminhar mais distante, caminha por toda a terra, porque por onde a planta do teu pé passar, onde você passar vai ser teu. Tem pessoas que pensam pequenininho, tem pessoas que o mundo delas é miudinho, tem pessoas que não imaginam o crescimento, mas aqui Deus está dando para Abraão uma possibilidade de fertilizar e de multiplicar. Então ele enxerga o futuro com esperança. Pais resmungões, pais reclamões, pais murmuradores, são pais que estão, em vez de desafiar os filhos a conquistarem, eles estão desanimando os filhos para que eles não saiam do seu lugar. Eu gosto muito do filho desse homem chamado Isaac, quando no meio da tribulação, ele passa a cavar poços, aonde o pai dele cavava. Ele diz assim, olha, existia um lugar que meu pai buscava fontes, ele sempre encontrava. E ele começa a caminhar em terra de filisteus, em terra de Abimeleque, em terra de Siquém, e ele começa a cavar poços, ele tem ousadia de caminhar na mesma direção, na mesma velocidade, e crescer da mesma maneira como o pai dele cresceu. Pais de fé são pais que vão mudar de lugar, mas não vão mudar a sua fé. Diz assim, Gênesis 13, de 15 a 18, então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Ele servia a Deus em Ur dos Caldeus, ele vai passeando, passa por Arã, e ele chega então a Hebrom, e quando ele chega em Hebrom, no lugar dos carvalhais, ele não abandona a fé dele, ele não abandona os motivos de fé dele, ele não abandona o Deus dele, ele ali constrói um altar de novo. Ele é um homem que aonde ele vai, ele não abandona a sua fé. Eu li a história de um homem, esse homem escreve um livro a respeito dos seus dias num campo de concentração durante a guerra do Vietnã. Ele, um soldado americano, um crente no Senhor Jesus Cristo, foi capturado pelas forças vietcongues e ali ele se tornou prisioneiro de guerra. E ele conta que ele descobriu, ele foi designado para limpar as latrinas da fossa dos dejetos dos soldados vietcongues. E ele diz que era o melhor serviço que ele podia ter. Porque ele saía então do seu confinamento e era o tempo que ele tinha, naquele tempo em que ele estava limpando aquela sujeira, era o tempo que ele tinha para falar com Deus, é o tempo que ele tinha de intimidade com Deus, que ele não poderia ter dentro daquelas jaulas que eles eram colocados. É um homem que ele foi com fé e voltou com fé. Tem um outro filme muito famoso, lançado há 1 ou 2 anos atrás, chamado Invencível, que conta também a história de um jovem atleta que também ganhador de medalha olímpica, que vai servir ao exército, sofre um acidente aéreo,
cai no mar, ele é resgatado por uma patrulha japonesa, e ele se torna prisioneiro, mas ele faz uma aliança com o Senhor e diz: se o Senhor me salvar, eu vou servir a Ele para sempre. Pensa num homem de fé, ele passou anos sofrendo dentro de um campo de concentração japonês, e ainda assim, ele não abandonou a sua fé. Querido, não abandone a sua fé porque você muda de lugar. Não abandone a sua fé porque Deus te chama para outro lugar. Não abandone a sua fé porque você agora está em casa, impedido de sair. Homens de fé, pais de fé geram filhos benditos. Pais de fé são exemplos de fidelidade. Em Gênesis 14, 18 a 20, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Pensa um homem que estava voltando de uma conquista. Pensa num homem que estava voltando de uma vitória. Ele junta 318 homens treinados em sua casa para um trabalho de resgate, um trabalho de guerra, um trabalho para homens de verdade. E então, quando ele volta com os seus molhos de vitória, ele volta com as suas recompensas da vitória, e ele se encontra com um sacerdote, e ali ele devolve a Deus o dízimo de tudo. Essa passagem também está em Hebreus, capítulo 7, de 1 até 10, do verso 1 até verso 10. Querido, seu filho vê a sua fidelidade. Se ele vê que você é fiel a Deus, que é invisível, ele vai ver que você é fiel à sua esposa, que você é fiel aos seus valores, que você é fiel aos seus compromissos, que você honra a sua palavra. Pais fiéis vão gerar filhos fiéis. Agora, pais que são inconstantes, pais que são fiéis apenas de bom tempo, nos bons momentos, estão ensinando seus filhos a desistirem da fidelidade ao Senhor, a quebrarem a aliança, a romperem as promessas. Esse homem é um homem fiel, que se mostra fiel em todo tempo, em toda hora, mesmo quando ele tem pouco e mesmo quando ele tem muito. Na abundância e na falta. Homens de Deus que são fiéis geram também filhos fiéis. Abraão é um homem que olha para Deus e não para as suas incapacidades. Em Gênesis 15, de 4 a 6, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Essa passagem é empregada pelo apóstolo Paulo para designar Abraão como pai daquele que crê. Abraão creu, não nele, creu em Deus. É interessante que gente que anda com Deus, gente que ora, gente que coloca os seus sonhos nas mãos do Senhor, ele sabe exatamente o que Deus vai fazer. Aqui Abraão, ele não fica olhando para ele, é por isso que ele ora. Sabe por que eu oro? Eu oro porque eu não posso. Eu oro porque eu sou fraco. Eu oro porque eu me humilho. Eu oro porque eu sei que existe um Deus que pode. Eu oro porque eu sei que existe um Deus que responde. Eu oro porque eu gosto de me encontrar com aquele que tem solução para a vida. Eu oro porque eu busco em Deus aquilo que eu não posso ter. Eu oro porque eu sei que Deus é um Deus que enxerga a minha fé e que seu braço vai até onde eu não posso ir. Tem pais que, como não podem fazer, não ensinam seus filhos a buscar a fonte daquele que pode fazer. Tem pais que dizem para os filhos: não, você não vai conseguir. Não, isso é muito para você. Não, isso é muita areia para o seu caminhão.
Pais que olham para Deus, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Não olhe para as suas incapacidades. Mamãe dizia sempre para mim, aquele que tenta tocar as estrelas, nunca vai enfiar a mão na lama. Querido, olhe para o céu, enxergue aquilo que Deus pode fazer, e não fique olhando para aquilo que você não pode fazer. Pais de fé são pais que vivem os propósitos de Deus para a sua vida. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, e ali Abraão aparece, Hebreus 11, de 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Gente, viver o propósito de Deus, viver o chamado de Deus. Tem muita gente andando em sofrimento, em agonia, porque não quer viver o chamado de Deus. Deus está dizendo para ele, não é isso. Deus está dizendo para ele, não é esse teu lugar, não é esse o teu ministério, não é essa vida que eu sonhei para você. E ele insiste, dando murro em ponta de faca. Ele insiste, colocando a carroça na frente dos bois. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação. Homens de Deus, eles ouvem a voz do Senhor, eles ouvem a vocação do Senhor, eles ouvem o propósito do Senhor. Pedro foi treinado a vida inteira para ser pescador, mas o propósito dele para Pedro, de Deus para Pedro, é que ele fosse pescador de homens. Deus leva Moisés para Midian, e ali ele, por 40 anos, ele treina cuidar dos rebanhos de Jetro com muita paciência. Cuidar de ovelha, você tem que ter muita paciência. Mas porque Deus tinha um propósito, Deus chama Moisés para dizer assim, ó, você vai pastorear meu povo e vai libertar o meu povo do cativeiro egípcio. Há um propósito, há uma vocação, há um tempo de vocação. Quando o apóstolo Paulo, que aprendeu na maior universidade de Israel, que a Bíblia chama de aos pés de Gamaliel, um grande professor, um grande rabino, um homem que tinha assim muita intimidade com a palavra de Deus. Ele aprende, ele era zeloso da sua religião, até que ele se encontra com Deus no deserto de Damasco, porque Deus tinha um propósito para ele. Ele vai para dentro de um lugar, ele está lá jejuando e orando há 3 dias, então Deus fala com um homem chamado Ananias que está orando, vai lá na rua direita, em casa de Simão o curtidor, porque tem um homem lá que eu escolhi para um propósito, ele é vaso escolhido por mim, para que ele leve aos gentios a minha mensagem. E eu o ensinarei o que ele deve sofrer pelo meu nome. Deus vocacionou Paulo para que ele sofresse o propósito do Senhor na vida dele. Pais de fé, pais que vivem no propósito de Deus, geram filhos benditos. Abraão, ele busca sempre promessas eternas. Um pai que busca a eternidade, ensina o seu filho a ser movido pela eternidade. Hebreus 11 ainda diz, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Por que que Abraão, aqui ele ainda é Abraão, por que que ele peregrina? Porque ele diz para o filho, filho, esse lugar aqui não é nosso lugar. Se você não prepara o seu filho para a eternidade, o seu filho vai ter os olhos somente naquilo que ele conquista aqui. Escute o que eu estou dizendo. Olhe para mim, querido. Os nossos dias estão escapando pelas mãos.
Nós só temos uma vida para viver. E no final das contas, nós devemos apontar as promessas eternas para os nossos filhos. Nós somos pais, apontamos a direção da eternidade para os nossos filhos. Tem muito pai preocupado apenas em que os filhos sejam pessoas dignas, e isso é muito bom. Tem pais que estão preocupados apenas em que seus filhos sejam bons profissionais, isso é muito bom. Mas tem pais que esquecem de transmitir a fé em linha direta. São pais que não ensinam que existem promessas que são eternas e que não vão ser quebradas. São pais que não apontam e que não trazem a presença de Deus para sua casa. Eu gosto muito de um pai chamado Jairo na Bíblia. Ele se encontra com Jesus. E ele vai buscar Jesus porque a sua filha está morrendo. É gente que está vendo que o filho está morrendo e não reage, e não sai de casa. Jairo, ele ele vê que a sua religião não serve para nada. A filha dele não está morrendo, e ele vai buscar, sabe quem? O único que pode dar vida, que é Jesus Cristo. É um homem que suplica, é um homem que sabe orar, é um homem que se ajoelha diante do Senhor, ele se humilha diante dessa. Ele era o sumo sacerdote, ele era o príncipe da sinagoga. Sabe o que significa isso? Significa que ele era o presidente da única igreja que tinha em Cafarnaum. Ele se humilha no meio de todo mundo, ele se ajoelha, ele clama de verdade, ele busca Deus. Sabe o que acontece? E Deus fala assim para ele: eu vou contigo na sua casa. Ele pega na mão de Jesus e arrasta Jesus para dentro de casa. No meio do caminho tem uma mulher que toca no manto de Jesus, toca na orla do manto de Jesus, e ele para. Alguém traz uma notícia triste para ele, diz assim: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Gente, sabe o que ele faz? Ele pega aquele grão de mostarda daquela fé dele, e ele não desiste. Ele pega Jesus e a filha está morta. E quando ele entra com Jesus, ele traz vida para dentro de casa. Tem muita gente com filho morto dentro de casa. Tem muito pai com filho morto dentro de casa. E que esquece de apelar para a promessa eterna. A promessa eterna é: eu jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Homens de fé apontam a direção do reino dos céus. Você é o responsável por levar seu filho para Jesus. Não transfira essa responsabilidade para ninguém, papai. Papai, se você for para o inferno, você vai estar apontando o caminho do inferno. Se você for para a loucura, você vai estar apontando o caminho da loucura. Se você for para a bebida, você vai estar apontando o caminho da bebida. Se você for para a alegria passageira e para a farra, você vai estar apontando o caminho da alegria passageira. Diz assim: pois esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele apontava para os filhos assim: não é aqui nosso lugar é no céu. O teu lugar é no céu, o meu lugar é no céu, os meus filhos vão para o céu, os meus netos vão para o céu. Porque eu estou apontando uma direção, e eles veem na minha vida, eles veem na maneira como Deus me trata, eles enxergam na maneira como Deus me responde, eles veem na forma como eu me relaciono com Deus, eles estão me vendo, estão caminhando, sabe para onde? Estão caminhando para o céu. Pais de fé geram filhos benditos, pais que apontam na direção do reino dos céus, levam seus filhos para os céus. Pais de fé atraem gente de fé ao seu lado. Sabe quem é que anda do seu lado? Gente que crê como você. Amós capítulo 3, verso 3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E diz assim: também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Ele anda com uma mulher de fé.
Ele anda com uma mulher que crê com ele e anda com ele sem se desviar do propósito. Essa mulher já era casada com ele, recebe uma promessa aos 75 anos dele, aos 65 anos dela, e diz assim: nós vamos ser pais, nós vamos ter uma família, nós vamos ter uma descendência, e Deus deu para a gente um lugar espaçoso, e ela fala: eu estou contigo, eu estou nessa tua fé, eu caminho do teu lado, eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, e eu creio junto contigo. Queridos, olha, há um poder familiar na fé. É interessante que Sara caminha com ele, e quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ele está aí. Tudo aquilo que você concorda com alguém na terra é concordado no céu. Tudo aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Aquilo que é desligado na terra é ligado no céu. Que você, que é um pai de fé, sabe quem vai andar contigo? Gente de fé. Porque gente reclamona não anda com gente de fé. Pessoas que não conseguem enxergar pela fé, porque a fé, querido, vê aquilo que é invisível. Fé é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que se crê. A fé vê aquilo que ninguém enxerga. A fé recebe uma promessa que ninguém vê. Você vai ser pai. E ninguém espera. E as pessoas zombam. Mas ele, pela fé, ele alcança promessas. Alguém que tem fé vai andar com gente que tem fé. Pessoas cansadas de crer, pessoas que desistem porque seus sonhos foram impedidos, porque seus projetos foram abortados, ficam pelo caminho, mas tudo é possível àquele que crê. Mateus capítulo 17, Jesus diz para um pai que tem um filho: se tu pode, Senhor, se tu pode, socorre-me. E Jesus fala: se eu posso, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível. A possibilidade está em Deus, mas ela mora dentro de você e dentro de todo pai, porque pai de fé gera filho bendito. Pais de fé vivem casamentos que experimentam milagres. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Uma família de fé protege os filhos da direção, da proteção, dá amor, nutre e cuida. Pais de fé tem famílias, tem casamentos que são mergulhados em experiências de milagres. Quando você experimentar, parar de viver, a gente tem que trabalhar. A fé, ela opera trabalho na vida da gente. A fé não é assim, vai cair do céu. Não é isso. A fé, ela dá calo na mão, mas também dá músculo. É um músculo que você vai exercitando. A fé faz você chegar diante daquele que é poderoso, que é todo poderoso, para dizer assim: eu vou semear, mas eu quero colher a 100. Foi isso que Isaac aprendeu. É o único texto da Bíblia que diz assim: naquele ano, Isaac colheu 1 por 100. Imagina assim, você investe 1 e recebe 100. 100%. Ele aprendeu que o pai era um homem que estava dentro de um casamento, que experimentava milagre. Então, ele começa a semear, a fé semeia. A fé, ela fala assim: eu quero colher, mas eu quero plantar. A Bíblia diz: aquele que semeia com abundância vai colher com fartura. Então, uma paternidade bendita e de fé, ela passa por um casamento construído e que favorece a operação de milagres, porque ele está sempre voltado para Deus. Pais de fé, não deixa o tempo enfraquecer a promessa. Romanos 4, 19, 21. Sem se enfraquecer da fé,
reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Veja bem, o homem de fé, ele olha para ele mesmo e fala assim: eu sei que eu sou fraco. Ele continua: pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Que pode demorar à vontade. A promessa de Deus vai se cumprir e vai dar tempo de você desfrutar daquilo que Deus prometeu. Esse homem já tinha 100 anos. Ele não duvida da promessa de Deus. A gente vê experiências dele com Isaac ao nascer, com Isaac aos 14 anos, com Isaac aos 40 anos. Ele vê Isaac casar com 40 anos. Não fique pensando que Deus está demorando, porque toda fé ela é aprovada pelo relógio. Toda fé é aprovada pelo calendário. Toda fé é aprovada pelo tempo, todas elas, porque senão não haveria fé. Então nós queremos resolver as coisas muito rápido, só que Deus tem lições para nos aprender. E aqui ele aprende, e nós aprendemos que pais de fé não deixam um tempo enfraquecer a promessa, que ele não abuse do seu filho. O seu filho é pequeno, e a gente não consegue fazer aquilo que a gente não aprendeu. Tem pais que exigem que os filhos sejam maduros, sendo que os filhos são crianças. Tem pais que exigem que os filhos sejam experientes, sendo que ele ainda não aprendeu. Tem pais que não têm paciência para ver filhos sendo gerados. Deus, ele unge o rei Davi com 14 anos. Aprenda isso. Ele só vai ser rei de Israel aos 38 anos. E foi isso que surpreendeu a família de Davi. Foi isso que surpreendeu o profeta Samuel. Ele vai lá e unge o próximo rei de Israel. Todo mundo falou o seguinte: não, Deus rejeitou Saul, vamos levantar outro. Quem que a gente pensa que é? O mais velho. É o mais velho daquela família de Belém, da família de Jessé, da tribo de Judá. Só que Deus ia preparar Davi. Deus escolheu Davi, um homem segundo seu coração. Falou assim: agora eu vou te preparar. E passa o tempo. Ele luta com urso, ele luta com leão, ele luta com gigante, ele entra no exército de Saul, ele é abandonado por Saul, ele é perseguido por Saul, ele perde o seu pastor que morre, Samuel morre. Ele fica sozinho, ele entra dentro de buraco, ele luta do lado do exército inimigo, ele conhece o inimigo, ele vive em buracos e cavernas, ele reina um pouquinho em Hebrom, e depois ele se torna o maior rei de Israel. Por quê? Porque Deus ensina, porque Deus é pai, e porque Deus ele vai gerando o caráter dele no coração dos seus filhos. Pai, não tenha pressa, ensine um princípio a cada dia, e um dia o teu filho vai se tornar homem de fé e bendito, porque você é um pai de fé e bendito. Pais de fé glorificam a Deus em tempos de crise. Romanos 4 continua: mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Veja bem, no tempo da crise, não é tempo de reclamação. No tempo da crise, não é tempo de murmuração. No tempo da crise, não é tempo de palavras de desânimo. Tempos de crise são tempos de você glorificar o Senhor. Jó, no tempo de crise, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, no tempo de crise, recebe uma voz da mulher que diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: mulher, tu falas como uma enlouquecida. Receberei do Senhor o bem e não o mal? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O teu filho vai ver você exaltando e glorificando a Deus no tempo da crise. E ele vai ser bendito, porque ele vai aprender contigo isso. Homens de Deus colhem frutos incalculáveis
daquilo que eles plantam. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Sabe quem é Abraão? Ele é pai da fé para todos os cristãos, 2 bilhões de pessoas. Abraão é pai de Ismael, que é pai de todos os árabes e que gerou essa fé para todos os povos árabes. Abraão é pai dos judeus. As 3 religiões significativas, cristianismo, islamismo e judaísmo, têm um só pai. Pais de fé geram frutos insondáveis. Pais de fé fazem sacrifícios nos tempos de dificuldade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Pais de fé sacrificam o que tem de melhor. Pais de fé não são egoístas. Pais de fé não colocam em primeiro lugar as suas vidas, mas pais de fé colocam Deus em primeiro lugar. Ele colocou Deus antes do amor ao seu filho. Olha, todos nós temos um Isaque dentro de nós. Todos nós. Você tem um Isaque dentro de você, que compete o teu amor com o amor de Deus. E vai ter um dia que Deus vai te provar. Vai. E você vai ter que escolher entre o teu trabalho e Deus, entre a tua reputação e Deus, entre a tua glória e a glória de Deus, entre aquilo que você ama e o teu amor a Deus. Você vai ser provado. Homens de Deus, quando são provados, fazem sacrifícios para o Senhor. Homens de Deus sabem que quando Deus pede alguma coisa, Ele nunca pede menos do que quer dar. Deus, quando está pedindo para você fidelidade, querido, Ele não quer te dar menos, Ele quer te dar mais. Gênesis 22, de 15 a 17, diz: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter me feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Abraão, ele nos ensina a ser pais. E nos ensina que Deus nunca vai pedir menos do que aquilo que Ele quer nos dar. Abraão deu para Deus um filho e recebeu uma multidão. Ele foi pai de nações. Deus é que dá as coisas para você. Não diga no seu coração: foi eu que conquistei. Deuteronômio capítulo 8. Mas saiba que foi o Senhor que te abençoou e abençoou as tuas mãos. Tudo que eu conquisto pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Então não ignore isso. E ensine os teus filhos que aquilo que Deus nos pede sempre é muito menos do que aquilo que Deus vai nos dar. Homens de Deus passam por testes e provas com fé. Homens e pais de fé geram filhos benditos, porque no tempo do teste, no tempo da prova, eles enfrentam com fé. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque: a sua descendência será considerada. Homens de Deus são aprovados. Homens de Deus, quando são testados por Deus, são aprovados. São homens que não apenas executam com obediência aquilo que Deus lhe ordenou, mas são homens que, quando são experimentados pelo Senhor, são aprovados. O teu filho está vendo, teu filho está enxergando você, que está sendo tentado, dizendo não à tentação. O teu filho vê que quando você passa por momentos de dificuldade, você não abandona o Senhor. Você não abandona teus princípios dentro dos teus valores. Gente que passa pelo teste,
Gente que passa pela prova e glorifica a Deus é gente que vai gerar filho bendito. Pais de fé sabem que não há limites para o poder de Deus. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Gente, pai de fé é um homem que não fica colocando Deus dentro da sua mente de impossibilidades. Para mim, na minha cabeça, isso eu recebi do meu pai. Eu perdi meu pai esse ano. E meu pai me ensinou coisas. E uma delas foi para eu olhar para a vida com possibilidades. Ele não me ensinou a ser maluco, a ser doido, um desvairado. Deus me ensinou a ser um homem razoável. Deus me ensinou a estudar. Meu pai me ensinou a ser um homem razoável. Meu pai me ensinou a ser um homem estudioso. Mas o meu pai me fez enxergar além das paredes da minha casa, além das paredes da nossa família, do nosso estado, do nosso país. Hoje, nós alcançamos gente em todo o mundo. Hoje, nós alcançamos pessoas que não têm possibilidade de chegar. Uma vez, logo que eu me converti, eu falei assim para Deus: Deus, eu quero pregar e pelo poder do Teu Espírito Santo levar 10 milhões de pessoas ao Teu Filho Jesus e para o céu. A gente sabe que quem leva para o céu é Jesus, a gente sabe que quem salva é Jesus, a gente sabe que quem convence do pecado é o Espírito Santo, mas eu falei: Deus, eu quero ser um... Comecei a ler aqueles livros do Billy Graham, comecei a ler os livros daquele ganhador de almas, e aquilo foi me motivando, me incentivando, me desafiando, e eu descobri que eu pedi pouco demais. 10 milhões é muito pouco. Por quê? Porque não há limite para aquele que crê. Se você quiser pregar para 1 bilhão de pessoas, você hoje usa as ferramentas da internet e você chega lá. Então, pais de fé geram filhos benditos, porque eles fazem os filhos enxergarem a impossibilidade. E por último, pais de fé mantenham suas alianças ao longo do tempo. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e a multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a aliança com você, você será o pai de muitas nações. Que tipo de pai você vai ser? Que tipo de descendência você vai ter? Que tipo de experiência você está tendo ao falar com Deus e ao ouvir a Deus? Você é um homem que abandona as suas alianças? Você é um homem que culpa os outros? Você é um homem que entra em processos de aliança e se separa? Querido, preste atenção. O seu filho está vendo você manter alianças. O seu filho está vendo você quebrar alianças. Nós, pais, ensinamos os nossos filhos no caminho. Ensina a criança no caminho. Não adianta apontar, você tem que pegar na mão. Não adianta você dar para ele uma direção no Waze da vida. Não adianta. Você tem que pegar na mão e tem que levar até lá. Eu vou levar meu filho, a minha filha, até aonde eu vou. Eu só estou dando para eles uma direção, mas eu também estou segurando na mão. Ensina o teu filho a não desistir da sua fé. Ensina o teu filho que vão ter dias bons e dias ruins, mas em todos eles Deus vai estar lá. Ensina teus filhos que haverá dias de crise em que nós devemos glorificar a Deus. E haverá dias de colheita em que nós devemos glorificar a Deus. Ensina teu filho a colocar Deus em primeiro lugar. Ensina teu filho a sacrificar em nome de Deus. Ensina teu filho a viver com fé. E o teu filho vai ser um filho bendito do Senhor. Amém?
eu quero orar por você, papai, e por você que faz papel de papai ou tem a responsabilidade de pai na sua casa. Eu quero orar por você que não pôde ser pai. Você, por alguma razão, não pôde ser pai. Eu quero orar por você que perdeu seu filho e que queria tanto que essa geração se cumprisse, mas hoje você olha e fala assim: não há o que comemorar com relação ao meu filho, mas há o que comemorar no tempo que eu tive meu filho. Eu quero orar por vocês que são pais, para que a fé do Senhor Jesus não desfaleça e que vocês gerem filhos. Você que é pai de filhos na fé, gere filhos na fé, segundo aquilo que você tem vivido. Amém? Vamos orar? Se você estiver com o seu filho perto de você, dê um abraço nele. Se você estiver com o teu filho longe de você, ligue para ele. Papai fica esperando no dia dos pais que os filhos liguem. Pai, se ele não ligar, liga você. E diga o quanto você o ama. Não fique esperando seu filho ligar. Não fica. Liga logo. Porque ser pai é uma experiência que enche o coração da gente de alegria. Deus e Pai querido, eu quero abençoar a vida dos teus filhos e o propósito que o Senhor tem na história de cada um deles. Eu quero dizer ao Senhor, Pai, que somos pais porque emprestamos do Senhor o teu nome, o teu próprio nome. Somos pais e que seguimos a direção do Senhor, mas queremos nos juntar a Abraão, esse exemplo de pai, um homem que nasceu como não pai, que recebeu promessa de ser pai e gerou nações, que no nosso ventre, que dos nossos ossos, os filhos dos nossos filhos, sejam como nações poderosas sobre a face da terra. Eu quero abençoar cada pai e cada lar e cada família nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Você que quer um aconselhamento agora, nós temos uma ferramenta chamada Zoom. O nosso vídeo vai ficar ainda aqui, o chat ligado por mais alguns minutos. Você está recebendo um link do Zoom para que você clique aí e seja recebido pelos pastores e intercessores da igreja. Você que quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro, tem um link chamado Rota Membresia na descrição desse vídeo, que você pode preencher e ali a igreja vai entrar em contato com você para que você siga o caminho do discipulado, da bênção e da cobertura espiritual. Amém? Deus te abençoe. Um feliz Dia dos Pais. Um bom domingo para todos vocês. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.